Professar a fé católica é um ato de profunda importância na vida de todo cristão. Trata-se de uma adesão consciente, livre e amorosa à verdade revelada por Deus e transmitida pela Igreja. Quando alguém diz, creio, está assumindo publicamente que aceita, com o coração e com a mente, todo o conteúdo da fé cristã, como expressado na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da Igreja. Este, creio, não é apenas uma fórmula repetida por costume ou tradição familiar, mas uma escolha de vida que compromete a pessoa em todos os aspectos, espiritual, moral, intelectual e comunitário. No contexto da fé católica, a profissão de fé é o momento em que o fiel declara de modo solene que crê em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu Filho, e no Espírito Santo, conforme os artigos do Credo. Essa profissão é central em diversos momentos da vida cristã, no batismo, na crisma, na missa, e em situações especiais como o ingresso em uma congregação religiosa ou o recebimento de um ministério eclesial. O ato de professar a fé é, portanto, muito mais que uma declaração verbal, é um compromisso com a verdade divina que transforma a existência. A palavra, creio, aparece no início do credo, e não por acaso. Este verbo, em sua forma pessoal e direta, expressa a adesão do indivíduo a Deus. Não é, nós cremos, de maneira genérica, mas, eu creio, o que revela uma decisão interior, consciente e responsável. Ao professar a fé, o jovem católico declara que se reconhece amado por Deus e chamado a responder a esse amor com fidelidade. Essa resposta não se limita ao campo das ideias, mas deve se manifestar em atitudes concretas de vida cristã: oração, participação nos sacramentos, obediência aos mandamentos e compromisso com a caridade. Para o jovem católico, em especial, professar a fé é um ato contracultural. Em uma sociedade marcada pelo relativismo, pela busca de prazeres imediatos e pela desvalorização dos princípios morais, declarar que se crê em Deus e que se vive de acordo com os ensinamentos da Igreja é uma atitude de coragem. Esta profissão de fé exige estudo, perseverança e o apoio da comunidade cristã, pois a fé é tanto um dom quanto uma tarefa. O Catecismo da Igreja Católica afirma que, crer, é um ato pessoal, é a resposta livre do ser humano à iniciativa amorosa de Deus que se revela. Cf. Catecismo da Igreja Católica, número 166. Além disso, a profissão de fé implica aceitar integralmente os ensinamentos da Igreja. Não se pode escolher apenas partes da doutrina para crer, rejeitando o que parece difícil ou inconveniente. O creio é total, e abrange todos os aspectos do depósito da fé. Isso significa crer na presença real de Cristo na Eucaristia, na virgindade perpétua de Maria, na ressurreição dos mortos, no juízo final, entre outros artigos fundamentais. Mesmo que em alguns momentos surjam dúvidas ou dificuldades, o fiel é chamado a confiar na assistência do Espírito Santo, que guia a Igreja na verdade e fortalece os corações. Outro aspecto importante ao professar a fé católica é o testemunho. A fé não é apenas interior, ela precisa ser visível no comportamento do fiel. O jovem que professa a fé deve buscar viver de maneira coerente com aquilo que acredita. Isso se manifesta no modo como trata as outras pessoas, na honestidade nas relações, na pureza do corpo e da alma, na maneira como enfrenta os desafios e na firmeza com que defende os valores cristãos, mesmo que isso lhe custe críticas ou rejeição. A profissão de fé autêntica exige coerência e fidelidade diária, mesmo nas pequenas escolhas do cotidiano. A liturgia católica nos oferece um exemplo marcante de profissão de fé: a recitação do Credo durante a Santa Missa. Quando toda a Assembleia diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está renovando sua adesão a Deus. Esse momento, porém, não deve ser vivido de modo automático ou distraído. Pelo contrário, é um convite a renovar, com consciência, a entrega total a Cristo. Cada palavra pronunciada é carregada de significado teológico e espiritual, e deve ser interiorizada e vivida com reverência e convicção. Para compreender a grandeza da profissão de fé, é útil recordar o exemplo dos mártires. Eles preferiram morrer a renegar o creio. Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, no início do segundo século, foi lançado às feras por se recusar a renunciar à fé em Jesus Cristo. Seu testemunho nos mostra que a profissão de fé pode exigir o dom total da vida.
Mesmo que hoje não sejamos chamados ao martírio físico, somos chamados a um martírio cotidiano, o de viver fielmente a fé, mesmo quando isso exige renúncia, sacrifício ou incompreensão. Além disso, professar a fé implica missão. Quem crê, anuncia. O jovem católico, ao professar sua fé, é também chamado a ser missionário, levando o evangelho aos ambientes onde vive: escola, universidade, trabalho, redes sociais. A fé não pode ficar trancada em um ambiente privado. Jesus Cristo enviou seus discípulos a anunciar o evangelho a toda criatura. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 15. A profissão de fé, portanto, é também uma declaração de responsabilidade. Creio e, por isso, quero que outros também conheçam e amem a Deus. É importante, ainda, lembrar que a profissão de fé não é um ato isolado, mas parte de um caminho contínuo de crescimento espiritual. A fé precisa ser alimentada pela oração, pelo estudo da doutrina, pela leitura da Sagrada Escritura, pela vivência dos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. O creio que se professa precisa ser sustentado por uma vida espiritual intensa e autêntica. Caso contrário, corre o risco de se tornar uma palavra vazia, sem frutos. Em resumo, professar a fé católica é declarar, com palavras e com a vida, que se crê em Deus, que se aceita sua palavra e que se está disposto a viver segundo seus ensinamentos. É um ato de amor e fidelidade que transforma profundamente a vida do cristão. Para os jovens, é também um chamado à santidade e à missão. Dizer, creio, é colocar-se nas mãos de Deus, confiar em sua misericórdia e comprometer-se com seu reino. E este compromisso, quando vivido com sinceridade e coragem, é fonte de verdadeira alegria, esperança e salvação.